repercussões. Esses que estão transtornando o mundo chegaram aqui. A presença de cristãos causou repercussões na cidade de Tessalônica. A leitura que foi feita lá em Atos, capítulo 17, a gente vê lá, antecedendo um pouquinho, capítulo 16, nós temos a viagem de Paulo e Silas, né, para Filipos, onde eles foram açoitados, presos por conta da cura de uma jovem adivinhadora que era explorada, era fonte de renda para os seus senhores, né? E lá em Tessalônica, tanto Paulo quanto Silas, eles, diz o texto lá, que por 3 sábados eles estiveram expondo as Escrituras perante os judeus. E por 3 sábados, a pregação, o ensino de Paulo, de Silas, repercutiu naquela cidade. E de que forma foi essa repercussão? A gente pode notar que, após a exposição das Escrituras, a gente lê que alguns dos judeus, alguns dos gregos piedosos e mulheres distintas, essas pessoas, elas se converteram, aceitaram Jesus Cristo. E o texto diz lá também que judeus tomados de inveja, né, começaram a criar tumultos, começaram a embaraçar a situação de Paulo, de Silas, porque é como se você estivesse acostumado a fazer as coisas sempre do mesmo jeito. E os judeus, eles estavam acostumados com a lei de Moisés. Afinal, quantas gerações se passaram ouvindo, aprendendo desde criança sobre a lei de Moisés? E vem alguém diferente, com uma exposição diferente do que nós aprendemos, né? É aquela história. Não vamos mexer no que está dando certo, né? Para o judeu, a lei de Moisés era o correto, era o caminho a ser trilhado. E quem que é esse Paulo? Quem que é esse Silas que fala diferente? Essa fala diferente, essa exposição trouxe problemas para Paulo, trouxe problemas para Silas. Assim como em Filipos gerou problemas, em Tessalônica também estava gerando dificuldades. Mas qual que foi a reação tanto de Paulo quanto de Silas? Eles se acovardaram, eles se apequenaram diante da oposição? Não é isso que a gente vê. Indo para o livro lá de Tessalonicenses, a gente vê que, nas entrelinhas, o que Paulo e Silas, eles fizeram naquela cidade, causou repercussões para
muitas pessoas. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, diz lá, versículo 8 e 9, que porque de vós, Paulo escrevendo agora a carta aos Tessalonicenses, né? Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia, e Tessalônica fazia parte da Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Qual foi a reação daqueles ouvintes? O que a exposição de Paulo, a exposição de Silas e a forma como eles se portaram diante das adversidades, diante das oposições? Qual foi essa repercussão? O que causou perante aqueles ouvintes? Repercussões teve o nosso ingresso no vosso meio, versículo 9. E como? De que forma se repercutiu a exposição das Escrituras? Repercutiu que aqueles ouvintes, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus. Como que a gente entende, como a gente reconhece as repercussões de tais fatos? Se eles continuassem servindo aos ídolos, teria ocorrido alguma repercussão à exposição? Eu diria que não, porque continua tudo igual. Mas não, houve sim repercussões, porque aqueles ouvintes abandonaram os ídolos e se converteram a Deus. Se repercutiu desta forma na vida dos tessalonicenses, isso quer dizer que a palavra de Deus, a exposição de Jesus Cristo, deve também repercutir na vida de cada um de nós. De que forma? Abandonando ídolos, abandonando o pecado, para se converter a Deus, para viver para Deus. Aí nós estamos falando que houve repercussão, tanto na vida dos tessalonicenses, quanto na minha vida e na sua vida. Era assim, desta forma, uma repercussão de que a fé daqueles ouvintes era uma fé operosa. Lembra, o que é uma fé operosa? Uma fé operosa é uma fé que ela produz ações. Ontem a gente ouviu sobre isso. Nosso querido irmão Enio falou sobre isso. Você ouve, você acredita e
O você acreditar vai gerar atitudes, vai gerar ações que vão impactar. O que aqueles irmãos em Tessalônica estavam fazendo, estava se repercutindo no meio cristão. E aí, uma reflexão para nós também, porque essa repercussão dessa conversão, dessa fé operosa, não ficou só ali na região deles. Diz o texto que não só na Acaia, não só na Macedônia, mas por toda parte se repercutiu essa fé operosa. Ela transcendeu fronteiras, ela não ficou só naquela localidade. Que ficasse só naquela localidade, já teria sido feito uma coisa importante. E aí é um questionamento, uma reflexão para cada um de nós nessa manhã. A minha fé é operosa desta forma de repercutir no meio em que nós estamos? A fé que eu professo em Jesus Cristo, ela é operosa e me impulsiona a ter atitudes, a ter ações que demonstram essa fé? Ou eu tenho uma fé em Cristo Jesus só para mim, que ninguém consegue enxergar essa fé operosa? Porque a gente lembra, Tiago fala muito sobre a questão da fé. Mostra uma fé operosa de uma fé não operosa. É questionamentos, reflexões que nós precisamos fazer. Como que está a minha fé hoje? Como que está a nossa fé hoje? Ela está simplesmente de uma forma que ela não repercute? Ela é uma fé que só está guardado para mim? Nem dentro da minha família há repercussão? Reflexões. A gente vê também que a atitude daqueles ouvintes que se tornaram irmãos, além da fé operosa, de uma fé que é visível em ações, a gente vê um amor abnegado. Por quê? A gente sempre lê sobre esse amor abnegado na coleta. Porque muitas vezes na coleta é usado o trecho em que fala da oferta dos irmãos da Macedônia. Apesar de serem pobres, apesar de toda a tribulação que narra lá em Corinto, isso não foi impedimento, não foi barreira para que esse amor abnegado se transformasse em ações de ofertas aos necessitados. Eu tenho amor para com você, meu irmão. Mas como que está sendo feito, demonstrado? Como que você enxerga esse amor que eu estou verbalizando? Você consegue enxergar em ações, em atitudes? Ou ele só
para a quê? Se transformando somente em palavras. Esses irmãos de Tessalônica, eles demonstraram um amor verdadeiro, abnegado. Ao se dispor, ao se desprender para ajudar. Repercussões de uma fé operosa, repercussões em um amor abnegado, também repercussões numa firmeza da esperança. Diz lá, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, as seguintes palavras. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Né? Um questionamento. E agora? E essas pessoas que morreram? O que vai acontecer com eles? Qual é o fim deles? Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor. E aqui a vinda do Senhor é a volta de Jesus, a segunda vinda. De modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, aqueles que dormiram, não acabou para eles. Há esperança para eles. Assim como há esperança para nós que estamos vivos. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha, então, qual que é a situação dos mortos? Daqueles que morreram em Cristo. Não percam as esperanças, irmãos tessalonicenses, porque aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados. Abrindo só um parênteses, a gente sabe que todos serão ressuscitados. Mas o ponto central aqui é com relação àqueles que morreram em Cristo, aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. É sobre esses daqui que nós estamos falando, né? Então, estes que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Os mortos em Cristo, aqueles que aceitaram Jesus como Senhor, como Salvador. E os vivos que também se aceitaram, obviamente, né? Fica claro isso, né? Os vivos em Cristo Jesus, que vivem para Cristo Jesus, serão arrebatados e num só estarão com Jesus, estarão com Deus
eternamente. Essa é a esperança dos Tessalonicenses. Mortos em Cristo, vivos em Cristo, para viver eternamente ao lado de Deus. É por isso que os vivos, a fé deles teve uma fé operosa. É por isso que eles demonstravam um amor abnegado para com a irmandade. Porque eles tinham firmeza nessa esperança de que um dia estarão com Cristo Jesus. Essa é a esperança. É por isso que cada um de nós vivemos pela estrada, pelo caminho estreito. É por isso que eu e você, nós devemos estar sempre trilhando por esse caminho bem estreito. Porque esse caminho estreito é o que vai nos levar até Jesus Cristo. Porque se eu e você, nós estamos vivendo, andando numa estrada que ela não tem limites pequenos, vamos dizer assim, se a gente pudesse imaginar, vamos colocar que aqui é a trilha, é o caminho estreito que leva à salvação. E aqui são os limites impostos por Jesus Cristo, pela sua palavra. Aqui você tem que viver assim, assim, assim. Se você viver diferente daqui, você está fora dos limites. Se eu e você nós vivemos num limite, numa estrada que é mais larga, que não tem muitos limites, precisamos tomar cuidado. Se a nossa fé, o nosso viver não está repercutindo no nosso meio, na nossa família, onde quer que estejamos, precisamos fazer reflexões importantes. Aqueles irmãos de Tessalônica, como fala em Corinto, eles estavam vivendo atribulações. Eles estavam sendo tribulados. Mas, como que diz lá, 1 Tessalonicenses, versículo 6, 1, diz lá, olha só, né? Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito. Dificuldades, tribulações, oposições, era a realidade para aqueles ouvintes. Mas, como que eles receberam a exposição das Escrituras por intermédio de Paulo e Silas? Receberam como palavra do Senhor. Não como, é mais uma doutrina. É mais uma forma diferente de enganar as pessoas. É mais um seguidor aqui que se fala seguidor de Jesus, mas não. Eles aceitaram como a palavra de Deus. Receberam a palavra de Deus mesmo em meio a tribulações. Versículo 2, 13, fala isso. Receberam como a palavra do Senhor. E 2,14 vai dizer também que eles foram perseguidos pelos próprios conterrâneos.
Os próprios judeus, alguns dos judeus que ouviram se converteram e foram perseguidos pelos próprios judeus. Mas, veja lá, versículo 14 a 16 do 2º capítulo. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que por eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradaram a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Ou seja, tribulações aconteciam não só para aqueles tessalonicenses, mas também por outros convertidos lá na Judéia, perseguições dos próprios judeus, mas vocês estão sendo imitadores, porque assim como eles perseguiram aqueles cristãos da Judéia, e eles ficaram fiéis, muitos morreram, vocês também estão indo pelo mesmo caminho. Então, eu e você, que nós possamos entender que a minha e a sua conversão, ela deve repercutir nas vidas das pessoas ao nosso redor. Deve nos tornar melhores maridos, deve nos tornar melhores esposas, deve nos tornar melhores vizinhos, melhores trabalhadores, deve repercutir e criar impacto na vida das pessoas ao nosso redor. Devemos viver de modo digno do Senhor. 1 Tessalonicenses 2:12. Devemos nos portar de modo digno para com os de fora. 4:12. Devemos nos consolar uns aos outros. 4:18. Devemos nos consolar e nos edificarmos mutuamente. 5:1. Admoestação, consolo, amparo, paciência, oração, graça, não apagar o espírito, julgar todas as coisas, reter o que é bom. Tessalonicenses 5, 14 a 22. Vão nos dar orientações, vão nos dar preceitos para que, assim como teve a repercussão da fé daqueles homens, e mulheres, obviamente, né? A nossa fé também repercuta desta maneira. Gostaria de, para finalizar, porque o seu defeito é sempre do outro. Quando o outro não faz, é preguiçoso. Quando você não faz, está muito ocupado. Quando o outro fala, é intrigante. Quando você fala, é crítica construtiva. Quando o outro se decide a favor de um ponto, é cabeça dura. Quando você faz o mesmo, está sendo firme. Quando o outro não cumprimenta,
é mascarado. Quando você passa sem cumprimentar, é apenas distraído. Quando o outro fala de si mesmo, é egoísta. Quando você faz isso, é porque precisa desabafar. Quando o outro se esforça para ser agradável, tem uma segunda intenção. Quando você age assim, é gentil. Quando o outro faz alguma coisa sem ordem, está excedendo. Quando você faz, é iniciativa. Quando o outro progride, teve oportunidades. Quando você progride, é fruto de muito trabalho. Quando o outro luta pelos seus direitos, é teimoso. Quando você faz, é prova de caráter. Quando o outro encara os dois lados do problema, está sendo fraco. Quando você o faz, está sendo compreensivo. Vigie os seus pensamentos, porque eles se tornarão palavras. Vigie as palavras, porque se tornarão atos. Vigie os seus pensamentos, porque eles se tornarão seus hábitos e o seu caráter. Vigie o seu caráter, porque ele será o seu destino. É um texto de um autor desconhecido, mas que nos traz reflexões para concluir o que aqueles irmãos de Tessalônica, com a sua fé operosa, com o seu amor abnegado e com a firmeza na promessa, na esperança, repercutiu, não só pela Macedônia, Acaia, mas por toda a parte. Que a minha fé e a sua fé, meu irmão, minha irmã, possa ser desta forma. Uma fé que repercute na vida das outras pessoas. Que Deus nos abençoe. Aleluia.